E aí, pessoal, tudo certo? Olha só, por trás de cada compra online que a gente faz, de cada mensagem que mandamos, tem um princípio silencioso que basicamente impede o caos digital. O nome dele é isolamento. E hoje a gente vai desvendar exatamente como essa regra, que é fundamental, garante que o nosso mundo conectado funcione, sabe? De forma precisa e, claro, super confiável. Bom, para a gente entender o que é esse tal de isolamento, vamos começar num lugar que, olha, parece que não tem nada a ver. Um restaurante. Imagina a cena, tá? Sábado à noite, o lugar tá lotado. A cozinha tá a mil, garçom correndo pra tudo que é lado. É aquele caos que a gente até acha que tá organizado, né? Mas será que tá mesmo? Agora, pensa comigo. E se no meio dessa correria toda, o pedido de uma mesa acaba se misturando com o da outra? Sabe, tipo, uma mesa pediu pizza, a do lado pediu uma salada. Aí o garçom, na pressa, anota o refrigerante da mesa da pizza na conta da mesa da salada. Pronto, a confusão tá feita, né? O resultado é o caos completo. O cliente fica insatisfeito, as contas vêm erradas, o serviço todo falha. E olha, essa analogia do restaurante é perfeita, porque é exatamente esse tipo de desastre que o isolamento foi criado para impedir lá nos nossos bancos de dados. Então, para evitar essa bagunça toda, os bancos de dados usam uma regra super poderosa, a regra do isolamento. É ela que coloca ordem na casa, sabe? Garantindo que cada pedido, ou, no nosso mundo, cada transação, seja processado direitinho, sem nenhuma interferência. Ok, falando de um jeito mais técnico, o que o isolamento faz é garantir que cada transação seja executada como se ela fosse a única coisa acontecendo no sistema naquele momento. Pensa assim, é como se cada operação ganhasse uma sala privativa. Mesmo que estejam acontecendo milhares de outras coisas ao mesmo tempo, cada uma fica ali, no seu próprio espaço, sem ver o que a outra está fazendo e, o mais importante, sem atrapalhar. E na prática, o que isso quer dizer? Quer dizer que as mudanças que uma transação está fazendo ficam, tipo, invisíveis para o resto do sistema até que ela termine com sucesso. Quando dá tudo certo, a gente dá um commit. Aí sim, as mudanças se tornam permanentes e todo mundo pode ver. Agora, se der algum problema no meio do caminho, a gente usa o rollback, que desfaz tudo, como se nada tivesse acontecido. O ponto principal é esse. Ou a operação é concluída e todo mundo vê o resultado, ou ela é desfeita e ninguém vê nada. Beleza, a analogia do restaurante ajudou a gente a entender a ideia. Mas e aí? Qual é o impacto real disso? Nos sistemas que a gente usa todo dia, que movimentam, sei lá, bilhões, por que o isolamento é tão importante assim? Cara, a escala é absurda. Pensa só na Netflix. Enquanto você está assistindo a um filme no seu perfil, outra pessoa na sua casa está avaliando uma série em outro e uma terceira está adicionando algo na lista. A gente está falando de milhões de operações acontecendo por segundo. Sem o isolamento ia ser uma confusão danada, uma ação atropelando a outra e o sistema todo simplesmente ia parar. E olha, as consequências de uma falha de isolamento são bem desastrosas. E isso não é teoria, não. É a vida real. A gente está falando de saldo bancário que não bate, de você comprar uma coisa no e-commerce e a cobrança vir duplicada, ou de uma empresa gerar o relatório de vendas com dados todos bagunçados e tomar uma decisão de negócio completamente errada por causa disso. É sério. Vamos olhar um exemplo prático com um código para não ficar dúvida. Imagina uma transação bancária. Do lado esquerdo, a gente tem o cenário sem isolamento. A transação 1, que a gente vai chamar de T1, começa a fazer um saque de R$ 100. O saldo era 500. Só que bem no meio da operação, antes do commit, a transação 2, a T2, vai lá e consulta o saldo. O que ela vê? 500. Um dado que já está velho, prestes a mudar. Agora, olha o lado direito, com o isolamento. A T1 começa o saque e, ao fazer isso, ela meio que tranca o acesso àquele dado. A T2 tenta ler o saldo, mas ela é forçada a esperar. Só depois que a T1 termina e dá o commit, liberando o novo saldo de 400, é que a T2 consegue fazer a consulta dela. O resultado? A integridade do dado fica sempre garantida. Mas é importante saber que o isolamento não é uma coisa só tipo um botão de liga-desliga. Na verdade, existem vários níveis. Pensa que é como um controle de volume que a gente pode ajustar. A gente pode deixar ele mais rígido ou mais flexível, tentando sempre achar um equilíbrio, sabe? Entre a segurança total dos dados e a velocidade do sistema. Geralmente a gente fala de 4 níveis padrão. Num extremo tem o Read Uncommitted. Ele é o mais rápido de todos, mas também é o mais perigoso, porque ele deixa uma transação ler dados sujos, ou seja, dados que outra transação mudou, mas ainda não confirmou com commit. Lá no outro extremo a gente tem o Serializable. Esse é tipo uma fortaleza. Ele executa as transações uma depois da outra, em fila. É o mais seguro de todos, mas claro, é o mais lento.
E aí no meio do caminho a gente tem o Read Committed e o Repeatable Read, que são os que tentam achar um bom equilíbrio entre performance e consistência. Tá, mas e aí, qual que a gente escolhe? Bom, a maioria dos bancos de dados, como o MySQL, que é super popular, faz uma escolha bem estratégica. Por padrão, ele usa o Repeatable Read. Por quê? Porque ele oferece um equilíbrio excelente. Ele garante que dentro de uma mesma transação, os dados que você lê não vão mudar, o que é ótimo para a consistência, e faz isso sem pesar tanto na performance como o nível serializable. Beleza, então, vamos amarrar tudo isso. Qual é a grande lição aqui? Qual é o propósito central do isolamento? No fim das contas, a ideia é bem simples. O isolamento existe para impedir que as transações que estão acontecendo ao mesmo tempo fiquem tropeçando umas nas outras. É o princípio que garante que cada uma vai fazer o seu trabalho, quietinha no seu canto, de forma limpa, organizada e sem bagunçar o trabalho da outra. E tem uma frase que resume isso de um jeito genial. Se a atomicidade, outra propriedade do ACID, é o princípio do tudo ou nada, o isolamento é o princípio do cada um no seu espaço. Pensa bem, a atomicidade garante que a transação ou acontece por completo ou não acontece nada. Já o isolamento garante que enquanto ela acontece, ninguém de fora vai lá perturbar. E com essa ideia na cabeça, a gente volta lá para o nosso restaurante, só que agora ele não é mais aquele caos. Graças ao princípio do isolamento, ele funciona direitinho, com a precisão de um relógio. Cada cliente recebe exatamente o que pediu, as contas saem certinhas e o sistema todo é super confiável. Isso tudo nos leva a uma reflexão final, que é de explodir a cabeça, né? Como que um sistema consegue manter uma ordem perfeita com milhões de clientes, de requisições, chegando ao mesmo tempo? Pois é, o isolamento é uma dessas respostas geniais da engenharia de software que fazem o nosso mundo digital funcionar. Ele transforma o que poderia ser um caos total de dados em um sistema previsível e seguro. E aí, essa explicação ajudou a clarear as coisas? Se sim, já sabe, né? Deixa aquele curtir, compartilha com quem possa se interessar, porque isso ajuda demais o conteúdo a chegar para mais gente. E comenta aqui embaixo o que você quer ver no próximo vídeo. Seguir o canal é o que mais motiva a gente a continuar criando mais material como este, beleza? Muito obrigado pela atenção e até a próxima!